Quantas vezes você já sentiu aquele formigamento estranho nos pés? Aquela dormência que parece subir pelas pernas e, junto dela, uma sensação silenciosa de preocupação. Às vezes não é só o corpo que adormece. É a nossa atenção que se distrai. É o cuidado que a gente esquece de oferecer a nós mesmos. Hoje, eu quero te mostrar que é possível mudar isso. Que é possível devolver vida, leveza e presença aos seus passos. E com eles, a sua rotina. Sou Lívia Torres e este é o seu espaço de pausa, consciência e saúde. Aqui, falamos de corpo, mente e emoção como partes de um mesmo caminho. Se você sente que o seu corpo anda pedindo atenção, este vídeo é o seu convite para escutar de verdade o que ele tenta dizer. Porque o corpo fala, e quando aprendemos a ouvir, algo dentro da gente começa a se transformar. Talvez você tenha sentido cansaço ao final do dia, peso nas pernas ou até aquele desconforto que parece pequeno, mas que insiste em ficar. Pode ser físico, pode ser emocional. O corpo não separa uma coisa da outra. Ele guarda as tensões, os medos, as pausas que não fizemos. Ele tenta avisar. Ei, olha para mim. Eu preciso de você. Há quem pense que autocuidado é luxo, mas na verdade é sobrevivência. É o gesto simples de se permitir respirar antes de reagir, de esticar as pernas depois de um longo dia, de perceber o que o corpo sente sem pressa de consertar. É nesse espaço de atenção que começa a cura. Não a cura mágica, mas aquela que desperta o fluxo natural do corpo e da mente, devolvendo equilíbrio onde antes havia exaustão. Você já reparou como a dor muda quando a gente a escuta com calma em vez de lutar contra ela? Às vezes, ela só quer ser compreendida. É nesse instante que nasce a transformação, do entorpecimento à vitalidade, da ansiedade à serenidade, do cansaço à leveza. Hoje, eu quero te guiar por um caminho simples e real, o caminho do movimento consciente. São pequenos gestos que ativam a circulação, aliviam o desconforto e despertam a energia que o seu corpo guardou em silêncio. Gestos que não exigem força, mas presença. Então, se algo dentro de você sente que precisa de recomeço, fica aqui comigo. Prometo te mostrar que o que parece dormência pode ser, na verdade, um pedido de despertar. E antes de começarmos, se essa mensagem já tocou algo em você, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Assim, mais pessoas poderão encontrar esse mesmo momento de leveza e equilíbrio que você está prestes a viver. Porque quando um de nós escolhe se cuidar, inspira muitos outros a fazer o mesmo. Você já acordou com aquela sensação de cansaço antes mesmo de o dia começar? O despertador toca, o corpo pesa, a mente corre, e a vida parece estar sempre pedindo mais do que você tem para dar. Ana sentia exatamente isso. Trabalhava o dia inteiro, cuidava da casa, da família, e quando finalmente se sentava, sentia as pernas latejando, um leve formigamento nos pés. Mas o que mais doía não era o corpo, era o sentimento de estar sempre deixando a si mesma por último. Ela se olhava no espelho e pensava: como cheguei até aqui, tão exausta, tão distante de mim? E talvez você também já tenha se feito essa pergunta. Porque no fundo, todos nós, em algum momento, esquecemos que cuidar do corpo é também cuidar da alma. A gente se acostuma a apertar o ritmo, a ignorar os sinais, a chamar o que é urgente de importante e o que é essencial de luxo. Mas e se o equilíbrio não estivesse em fazer mais, e sim em fazer com presença? E se o seu corpo, em vez de te limitar, estivesse apenas pedindo uma nova forma de atenção? A promessa é real, quando você aprende a se mover com consciência até os gestos mais simples. Levantar, respirar, alongar, se tornam uma forma de cura. O corpo desperta, o sangue volta a fluir e, junto com ele, algo dentro de você também se renova. O que te impede de começar, talvez, seja essa ideia de que autocuidado precisa ser grande, complexo, demorado. Mas ele começa no pequeno, na pausa de 1 minuto antes do café, em um respirar mais fundo antes de abrir o celular, em um estender de pernas enquanto observa o que sente. É nesse instante que o corpo começa a se lembrar de como é bom existir em paz. Hoje, te convido a fazer um pequeno ritual.
Ao acordar, antes de qualquer coisa, sente-se e mova os pés. Sinta o chão. Perceba o ar entrando e saindo. Faça um leve movimento com as pernas, como se estivesse despertando cada músculo com gratidão. É simples, mas é nesse gesto que a energia começa a voltar. Imagine-se assim, com o corpo leve, os pensamentos calmos e a respiração tranquila. Essa versão de você não é distante. Ela está aí, esperando um primeiro passo. Pequeno, consciente, amoroso. Porque toda transformação começa assim, quando você escolhe se mover, mesmo que devagar, mas na direção de si mesma. Há um momento em que o corpo fala mais alto que a mente. Às vezes ele não grita, apenas sussurra, com um formigamento leve, um peso nos pés, uma tensão nas costas. São pequenos sinais que dizem: eu preciso de você. Mas na correria, aprendemos a ignorar. E o corpo vai ficando esquecido, como um jardim que precisa de água, mas recebe sempre a promessa do depois. Você já sentiu essa distância entre o que o corpo pede e o que a mente insiste em fazer? Às vezes, é como se vivêssemos da cintura para cima, presos nos pensamentos, esquecendo que é nos pés que começa o equilíbrio. Quando a mente corre demais, o corpo tenta frear. E quando o corpo dói, é a mente pedindo calma. Pense nisso. Quantas vezes o cansaço físico que você sente não é, na verdade, emocional? O estresse se acumula nos ombros, a ansiedade aperta o peito, a falta de descanso pesa nas pernas. O corpo é sábio. Ele transforma emoções em linguagem. E quando aprendemos a escutar essa linguagem, começamos a compreender muito mais sobre nós mesmos. Me conta nos comentários, o que o seu corpo tem tentado te dizer ultimamente? Qual parte de você anda pedindo atenção, mas ainda está em silêncio? Existe um poder simples e transformador em se reconectar com o chão. Sentir o toque dos pés no piso, a textura, a temperatura. Parece pequeno, mas esse gesto acalma o sistema nervoso, reduz a ansiedade e traz de volta a presença. É o corpo dizendo: estou aqui, você está segura. Quando você fecha os olhos e sente o apoio dos pés no chão, algo muda. O ritmo interno desacelera, o coração se alinha com a respiração e a mente se torna mais clara. É como se o chão não apenas sustentasse o corpo, mas também acolhesse o que você carrega dentro. Já reparou como, nos dias em que está sobrecarregada, você respira mais curto, anda mais rápido e quase não sente o próprio corpo? O equilíbrio começa quando você decide parar por um instante e voltar a sentir. Então, te convido a um pequeno exercício. Descalce os sapatos por um momento, feche os olhos e pressione suavemente os pés contra o chão. Respire. Sinta o ar entrando, o corpo expandindo, a energia circulando. É só isso. Simples, mas profundamente restaurador. Quando o corpo e a mente voltam a conversar, a vida volta a fluir. E é nesse espaço de presença que a cura começa. Silenciosa, natural e cheia de vida. Dizem que o corpo fala, mas na verdade ele grita, quando a alma já não tem forças para sussurrar. Marina descobriu isso num dia comum, enquanto tentava terminar um trabalho atrasado. O relógio marcava quase meia-noite, e ela ainda estava ali, imóvel, os olhos cansados, os pés dormentes. Era como se o corpo inteiro pedisse descanso, mas a mente teimosa dizia: só mais um pouco. Naquela noite, quando ela finalmente se levantou, as pernas tremiam. Um formigamento subia devagar, quase como um lembrete. Você não é uma máquina. E pela primeira vez em meses, Marina ouviu. Sentou-se no chão, respirou fundo e percebeu o que estava por trás de tudo aquilo. Não era apenas o excesso de tarefas, era o excesso de silêncio interior. É curioso como o corpo e a mente tentam se equilibrar. Quando um vai longe demais, o outro puxa de volta. Quando o corpo cansa, é a alma pedindo pausa. Quando o coração acelera sem motivo, é o corpo tentando carregar o peso das emoções não ditas. A biologia tem uma delicadeza que a pressa não entende. O mesmo sistema nervoso que reage à dor física também responde ao afeto, ao toque, à respiração consciente. O corpo escuta cada pensamento,
e traduz em sensações o que a mente ainda não teve coragem de sentir. Você já se perguntou quantas vezes chamou de frescura aquilo que era, na verdade, exaustão emocional? Quantas dores você ignorou, acreditando que eram só físicas? Existe um instante de virada, pequeno, mas transformador, quando você decide tratar o corpo não como algo que precisa obedecer, mas como um parceiro que precisa ser escutado. É nesse instante que o autocuidado deixa de ser obrigação e se torna amor. Marina percebeu isso numa manhã chuvosa. Antes de ligar o computador, ela fez algo simples. Colocou uma bola de borracha entre os tornozelos e a apertou levemente, só para sentir a força dos músculos reagindo. Parecia um gesto banal, mas ao repetir, ela sentiu algo mais. Um reencontro com o próprio corpo. Era como se dissesse a si mesma: eu estou aqui, eu me importo. Fortalecer o corpo é fortalecer o vínculo com a própria vida. É aprender que equilíbrio não se alcança pela força, mas pela escuta. E às vezes, tudo começa com um gesto pequeno, uma respiração, um movimento, um toque, porque o corpo sempre soube o caminho. Só estava esperando você voltar a ouvi-lo. Há um momento em que a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. É quando a gente entende que o cansaço não veio para nos punir, mas para nos lembrar do limite que ignoramos por tanto tempo. Foi assim com Rafael. Durante meses, ele sentia o corpo pesado, as pernas tensas, o sono leve e a mente acelerada. Achava que precisava de mais disciplina, mais foco, mais produtividade, até perceber que o que realmente faltava era pausa. Ele não precisava fazer mais, precisava sentir mais, respirar mais devagar, parar de lutar contra o corpo e começar a caminhar com ele. E foi nesse instante que tudo começou a mudar, porque o corpo, quando é ouvido, responde com gratidão. A mente, quando encontra silêncio, se reorganiza. E o coração, quando recebe espaço, volta a bater com leveza. Quantas vezes você se cobrou por não dar conta? Quantas noites se deitou com culpa por não ter feito o suficiente? A verdade é que o corpo não quer perfeição. Ele quer presença. Quer ser cuidado, não controlado. Quer descanso, não exigência. O corpo não quer que você seja incansável. Ele quer que você seja inteira. É curioso como a cura acontece. Às vezes, ela não chega como um grande momento, mas como um suspiro entre uma tarefa e outra. Um instante em que você decide não se apressar. Um banho tomado com calma. Uma respiração que chega mais fundo. A mente se aquieta, o corpo se solta e algo dentro de você sussurra: agora sim, agora eu posso ficar. E se o segredo do equilíbrio for simplesmente permitir-se sentir? O frio da manhã nos pés, o calor do sol na pele, o peso das pernas que caminham devagar, tudo isso é vida se movendo dentro de você. Não há pressa. Cada músculo, cada respiração, cada pausa é um recomeço. Hoje, faça algo simples. Tire 1 minuto do seu dia para deitar-se e esticar as pernas. Inspire fundo. Sinta o corpo se abrir, como se devolvesse o ar à alma. Deixe que esse instante te mostre o que é leveza, porque o equilíbrio não é um destino, é um retorno. E ele começa quando você decide voltar para si. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só aprende quando finalmente para. Por muito tempo, eu também acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Mas um dia, o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou e ficou. E foi nesse silêncio incômodo que eu entendi. Saúde não é só o que o exame mostra. É o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo o que carregava tentando parecer forte. Foi simples e foi libertador. Aquele instante me mostrou que o autocuidado não começa em uma agenda cheia de metas. Começa quando a gente se escuta. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um novo ritmo.
A transformação não acontece de um dia para o outro, mas começa exatamente no momento em que você decide que merece paz. E você merece. Não existe fórmula mágica, mas existe prática e presença. Respire fundo, beba água com calma, alongue-se, durma com intenção. Escreva o que sente, celebre até as pequenas vitórias. A verdadeira saúde nasce dessas escolhas silenciosas que ninguém vê, mas que mudam tudo por dentro. Saúde não é perfeição, é presença. Imagine acordar e sentir que o seu corpo e a sua mente, enfim, estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si mesma, apenas caminhar com gentileza. É isso que chamamos de equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser uma obrigação e se transforma em amor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque, lá no fundo, você também está pronta para recomeçar. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que tem feito para cuidar da sua saúde emocional, mesmo que seja um passo de cada vez.